Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje, vamos mergulhar na mente do Jesse Ball, Aham. um romancista americano super aclamado através de trechos do seu livro de memórias, Autoportrait. Interessante. Já aviso, preparem-se para uma experiência única, É mesmo. porque a gente vai desvendar as peculiaridades, as filosofias, as experiências desse cara. Legal. Tipo, montar um quebra-cabeça, com Ah, cada peça revelando um pedacinho da personalidade complexa Ok. e às vezes contraditória do Jesse Ball. hum. E já de cara, a gente se depara com algumas das preferências dele, digamos, peculiares. Tipo, ele curte usar potes de vidro como copos. Potes de vidro. É. Ele até fala no livro que os acha mais agradáveis e com um formato melhor. Sim. E essa versão é bem boa, hein? Isso. Ele os descreve como desagradáveis. Uau. O que será que está por trás dessa antipatia? Pode ser, sei lá, uma forma de rebeldia Aham. contra as normas sociais. Um questionamento, talvez, da idealização da paternidade. Sei. Ou, vai saber, né? Uma peculiaridade, pessoal. É. Mas o que me chama atenção é que ele coloca essa versão em contraste com o amor profundo que ele tem pela mãe dele. Verdade. E o valor que ele dá aos relacionamentos, mesmo que de uma forma, digamos, pouco convencional. E por falar em coisas não convencionais, o cara é obcecado por xadrez. Olha só. Tipo, jogava desde criança É. e até apostava dinheiro em parques. Ele pagava as dívidas com notas de $2 para reconhecer outros jogadores fortes. Que estratégia genial. Mostra a mente estratégica dele. Pô, Mas também um certo apego a detalhes peculiares. tem sim. É como se ele estivesse sempre buscando uma forma de se destacar, né? De subverter o esperado. Subverter o esperado. Gostei disso. E essa relação complexa dele com o mundo, né? Ele meio que aprecia a beleza das coisas, Sim. mas se sente deslocado das normas sociais. Ele ama transporte público, detesta carros, prefere roupas baratas. Mas o que você acha disso? Ele rejeita essa ideia de que a aparência exterior define quem você é, né? E essa busca por autenticidade, por se despir de qualquer superficialidade, isso está muito presente na obra dele. Ele quer nos fazer enxergar a vida, a nossa própria existência de uma forma mais crua, mais real. E tem uma frase que me marcou, que ele diz assim: eu não acredito que alguém realmente seja quem é. Ou pelo menos não por muito tempo. Nossa, E aí, o que você acha? me fez pensar, sabe, em como a gente se apega a rótulos, identidades fixas. Verdade. E essa é a beleza da contradição, que ele explora tanto na vida pessoal quanto na escrita. Sim. É como se ele estivesse sempre em movimento, em constante transformação, desafiando a ideia de uma essência imutável. É isso. Ele quer que a gente enxergue a vida, nossa própria existência, de uma forma mais crua, mais real. Tipo, nos convidando a questionar tudo. Romper com as convenções. Encontrar beleza no inesperado. Inclusive, essa coisa de rejeitar o convencional também aparece na forma como ele encara a arte. Exatamente. E acredita no poder da contradição, sabe? E encoraja os alunos dele a abraçarem suas próprias contradições. Certo. A rejeitarem as noções tradicionais de sucesso. Para ele, a arte é um processo de descoberta, de exploração do desconhecido. Ele compara o processo de escrita dele à ausência de neblina, aparecendo e desaparecendo. Nossa. Porque sugere que ele tem pouco controle sobre ele. Você consegue imaginar. É. Escrever um livro inteiro sem saber exatamente para onde está indo. Nossa, isso mostra que ele não se prende a fórmulas prontas, a métodos engessados. Ele se permite ser guiado pela intuição, pelo fluxo da criatividade. Sim. E essa liberdade se reflete na escrita dele, que é fluida, fragmentada, cheia de nuances e surpresas. Mas essa liberdade toda não significa que ele não tenha raízes. Apesar da vida agitada, pouco convencional, ele demonstra um apego profundo aos seus relacionamentos. Sim. Ele é dedicado à mãe, foi casado 2 vezes, tem uma enxada e valoriza muito as amizades. Esses laços afetivos parecem ser um contraponto à natureza inquieta dele. Um porto seguro em meio à busca constante por novas experiências, desafios. Ele até menciona que sempre inclui a mãe dele na vida dele, apresentando ela a todos os amigos, amantes. Imagina sua mãe conhecendo todos os seus amigos e romances. Definitivamente, o Jesse Ball tem um jeito único de se conectar com as pessoas. Verdade. E, falando em conexões,
Ele tem uma visão bem particular sobre generosidade. Ele acredita em dar sem esperar nada em troca. Chegando a dizer que não quer lucrar com a escrita. Nossa! O que você acha disso? É uma ideia radical, né? Principalmente no mundo obcecado por posses, status. Verdade. Mas faz todo sentido quando a gente entende a crítica dele ao sistema, a desconfiança dele em relação às instituições. Sim, sim. Lembra daquele artigo que ele escreveu, sugerindo que todos deveriam ir para a prisão? Ele questiona o próprio conceito de punição, de encarceramento. Ele não tem medo de cutucar as feridas, né? Não. Provocar reflexões, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. E essa coragem de ser autêntico, de questionar o status quo, é o que o torna tão interessante, tão inspirador. E apesar de toda essa crítica social, ele não deixa de lado a beleza do cotidiano, a simplicidade das coisas. Ele se encanta com janelas abertas, com a chuva forte, com o formato das ovelhas. É como se ele encontrasse a poesia nos lugares mais improváveis. Exato. Esses detalhes revelam uma sensibilidade do cara. A capacidade de se maravilhar com o mundo ao seu redor, mesmo em meio ao caos da vida moderna. E, falando em caos, ele não esconde os momentos difíceis pelos quais passou, como a adolescência turbulenta, as lutas contra a raiva, a violência. E até um ataque que sofreu enquanto andava de bicicleta que causou uma lesão grave na mão. Nossa. O que você achou disso? Ele é incrivelmente franco ao falar sobre essas experiências, né? Ele não tenta romantizá-las, justificá-las. Mas as encara com uma honestidade brutal, reconhecendo a dor que causou, os erros que cometeu. É como se estivesse responsabilizando pelas ações dele, até no ato de escrever as memórias. E por falar em responsabilidade, ele reflete sobre a relação complicada dele com a vingança. Ele admite ser bom nisso. Mas questiona se o desejo de vingança diminuiu com o tempo. Parece que ele está tentando se desapegar da necessidade de retribuição, né? Buscando algo mais compassivo, mais evoluído. Essa busca por evolução, por transcender os próprios limites, é uma constante na vida dele. Mesmo os atos de generosidade dele podem ser, digamos, inusitados. Ele descreve ter encontrado uma nota de $100 e dado a um morador de rua, que reagiu com hostilidade. Sério? O que você achou disso? Ele age com uma certa ingenuidade, né? Sem levar em conta as complexidades das relações sociais. Mas, ao mesmo tempo, demonstra uma vontade genuína de ajudar. Mesmo que os métodos dele sejam, às vezes, desastrados. É como se ele estivesse sempre aprendendo, se adaptando, se reinventando. Ele age com uma certa ingenuidade, né? Sem levar em conta as complexidades das relações sociais. Mas, ao mesmo tempo, demonstra uma vontade genuína de ajudar. Mesmo que os métodos dele sejam, às vezes, desastrados. É como se ele estivesse sempre aprendendo. Se adaptando, se reinventando. E essa busca por autenticidade, essa vontade de se conectar com o mundo de forma genuína, também se manifesta na forma dele se relacionar. Ele foi casado 2 vezes, tem uma entidade e valoriza muito as amizades. Mas sempre à sua maneira, sem seguir nenhum roteiro pré-estabelecido. O que você acha disso? Ele fala sobre a importância de dar espaço para as pessoas, sabe? De não sentir a necessidade de se explicar o tempo todo. Ele chega a admitir que desligava o telefone abruptamente quando sentia que a conversa tinha acabado. Nossa. Para desespero de quem estava do outro lado da linha. É como se ele estivesse testando os limites da comunicação, né? Buscando uma forma mais direta, mais essencial de se conectar. Sim. E essa honestidade radical, essa recusa em se curvar às convenções sociais, se estende a todos os aspectos da vida dele, inclusive a visão sobre paternidade. Né? Lembra que ele mencionou não gostar de bebês? Sim. Ele também expressa um certo ceticismo em relação à capacidade das pessoas de criar filhos. Ou até mesmo de ter animais de estimação. Ele acredita que a maioria das pessoas não está preparada para essa responsabilidade. O que pode soar como uma crítica à superficialidade com que muitos encaram a vida familiar. Mas, mais uma vez, ele nos convida a questionar os padrões. A refletir sobre as nossas próprias motivações. E assumir as rédeas das nossas escolhas. E por falar em escolhas, ele dá alguns vislumbres do processo criativo dele, que é tão peculiar quanto ele. Ele escreve em pedaços de papel, cobre salas inteiras com as páginas, e até usa o celular para escrever romances, sem nem conseguir ver o que está digitando. Nossa!
É como se ele estivesse buscando romper com as amarras da escrita tradicional, né? Se libertando das convenções para acessar algo mais visceral, mais autêntico. Essa busca por uma expressão livre, sem filtros, se traduz numa escrita fragmentada, crua e profundamente pessoal. E ele também parece ter uma necessidade constante de escapar, de se desencilhar de situações que o limitam. Ele foge de festas, de salas de aula, de compromissos sociais e até pula de um carro em movimento num semáforo. Caramba! O que você acha disso? Essa necessidade de fuga, de se libertar das pressões sociais, pode ser vista como uma metáfora para a busca dele por autenticidade, por uma vida livre de imposições e expectativas. E, no entanto, ele encontra conforto em certas rotinas e rituais. Uma regra de não falar ou interagir em casa até 1 da tarde. Nossa! Para ter tempo para longos pensamentos. É uma contradição fascinante. Essa busca por liberdade e, ao mesmo tempo, por estrutura. Talvez ele precise dessa disciplina para equilibrar a mente inquieta dele, para canalizar a energia criativa. E essa busca por equilíbrio também se manifesta na relação dele com os espaços. Ele menciona um banheiro específico no museu em Reykjavik. Sei. Uma lanchonete em Chicago, uma clareira ao longo dos trilhos do trem, perto da casa de infância. Esses lugares funcionam como santuários, né? Refúgios onde ele pode se conectar consigo mesmo, observar o mundo sem se sentir pressionado pelas expectativas sociais. E é interessante como esses lugares, muitas vezes, refletem o fascínio dele pelo banal, pelo cotidiano, pelo que passa despercebido pela maioria das pessoas. Ele encontra beleza nos detalhes, nas nuances, nas imperfeições. E essa sensibilidade aguçada o leva a confrontar também os aspectos mais sombrios da vida. No final dos trechos que a gente tem acesso, ele descreve um acidente horrível em Washington, D.C. É mesmo? Onde um homem foi atropelado por um caminhão e sofreu um ferimento fatal na cabeça. Nossa! E aí, o que você achou? É um momento chocante, né? Que nos coloca frente a frente com a fragilidade da vida. Com a rapidez com que tudo pode mudar. E esse episódio se conecta com as próprias experiências dele de quase morte, como quando ele foi atropelado por uma van e escapou ileso. É como se ele estivesse constantemente desafiando os limites da existência. Flertando com perigo, abraçando o imprevisível. E esses encontros com a finitude talvez expliquem a fascinação dele pela morte e pelos rituais que a cercam. Ele até menciona ter um túmulo. É mesmo? E ter um devaneio recorrente sobre assistir ao próprio funeral. Nossa. É mais mórbida, mas que revela a coragem dele de encarar a realidade. De lidar com os medos, de aceitar a finitude da vida. Ele nos convida a fazer o mesmo, a não se esquivar das questões difíceis, a abraçar a complexidade da existência. Jesse Ball é um enigma, uma figura fascinante, contraditória, que nos desafia a repensar as nossas próprias vidas, a questionar as nossas certezas e a buscar a beleza nos lugares mais inesperados. Ele nos mostra que é possível viver de forma autêntica sem se curvar às pressões sociais. E que a liberdade pode ser encontrada nos detalhes mais simples, nas conexões mais genuínas, na coragem de ser quem realmente somos. É isso aí. E para finalizar, lembramos a frase que ele usa para descrever o dom dele. Ele diz que o dom é do tamanho que ele permite que seja. Que essa ideia inspire você a refletir sobre os seus próprios talentos. Sobre o que você tem cultivado ou negligenciado na sua vida. Talvez a chave para a realização pessoal esteja em abraçar as nossas contradições. Em nos libertarmos das expectativas limitantes e em nos permitir florescer em toda a nossa plenitude. Esperamos que esse mergulho na mente do Jesse Ball tenha despertado sua curiosidade. É isso aí. E inspirado você a explorar a obra desse autor singular. Sem dúvida. Até a próxima. E continuem mergulhando fundo, pois vocês nunca sabem quais tesouros encontrarão pelo caminho.